Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Hoje a gente vai gravar um conteúdo diferente. A gente vai gravar o Nissan March. Como é que o Nissan March se comporta na estrada? Eu vou deixar como indicação para vocês na descrição do vídeo. Já tem um vídeo desse carro no canal, que é um vídeo que eu coloquei esse Nissan March num track day. É um vídeo inclusive que eu fiquei bem chateado porque não teve view. Foi um vídeo bem difícil de gravar. Foi bem divertido, mas infelizmente não teve muito view. E vou deixar o vídeo também da avaliação na estrada no Cruze, que é o outro carro que a gente tem aqui em casa, né? Hoje a gente tem um Nissan March, que é esse que eu tô gravando agora, 1.6, e temos um Chevrolet Cruze, que é um carro que tem mais vídeo no canal. Mas por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Hoje por questões pessoais, eu tô viajando com esse carro, deixei o outro com a minha esposa, né? Cadeirinha de bebê, enfim, já tava lá no outro carro, então eu acabei vindo viajar de March mesmo. E hoje vai ser interessante para gravar, porque tá ventando muito. Hoje é dia 22 de setembro de 2025 e tá ventando horrores hoje, né? Deu umas rajadas de vento ali agora na empresa que eu fiquei de cara, tava até fazendo barulho o vento. Eu não sei se a câmera vai pegar as árvores, tá vendo, ó? Aqui não tá ventando tanto assim agora, nesse momento, mas é um dia que tá ventando muito, então o vento é algo que influencia muito um carro leve como esse, tá? Então eu decidi gravar esse vídeo aí. Se você puder deixar o like aí pra nós, curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, eu agradeço muito. Então vamos lá, como é que é viajar com o Nissan March? Obviamente você consegue viajar com qualquer tipo de carro, não tem muito segredo em relação a isso. Mas eu queria mostrar para vocês qual é a sensação, o que você tem nesse carro, que é bom na estrada, se ele é ruim, se ele é bom, o que ele tem de opcional que te ajuda ali na estrada, qual que é o comportamento dinâmico dele. Voltando só a falar um pouco mais sobre o carro, é um Nissan March 1.6, ano 2015, versão SL, a versão completa. Vocês podem ver aqui que ele tem banco de couro e com câmbio manual. Esse carro não é o câmbio CVT. Então, existe o March com câmbio CVT automático, mas não é o caso desse daqui. Tá vendo as árvores, ó? Vê se dá pra ver o vento. Então, quando eu fiz o vídeo do Cruze na estrada, eu falei bastante sobre o conforto dele na estrada, os opcionais que ele tem que te auxiliam no conforto na estrada. E hoje vai ser um vídeo meio inverso, porque esse carro aqui, apesar de ser a versão mais completa, ele não tem metade dos opcionais que o Cruze tem. Então, vou mostrar pra vocês como é que é viajar com ele. De cara, vamos falar aqui sobre a posição de pilotagem. A posição de pilotagem desse carro até que é legal. Ela não é ruim, não é das piores. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Vou baixar um pouco. Deixa eu passar esse caminhão aqui, só para não ficar filmando a traseira dele. Você consegue ficar com a perna até que bem esticada. Não, apesar de ser um carro pequeno, é um hatch compacto, não é um carro que você fica com a perna bem dobrada. Você tem aqui uma amplitude de banco, ó. Você consegue bem para frente e bem para trás, então você fica confortável aqui. Todavia, esse carro não tem ajuste de profundidade do volante, ele só tem de altura. Eu costumo usar o carro com essa configuração mais alta aqui, tá vendo? É o jeito que eu consegui me encaixar aqui. Falando sobre a altura, eu tenho 1,77 m de altura. E assim, até que eu tô confortável. Eu prefiro a posição do Cruze, porque o Cruze eu fico um pouco mais baixo no banco. Esse banco já tá no máximo para baixo. E eu gostaria que o volante estivesse um pouco mais próximo. Para eu deixar o volante mais próximo, obviamente eu vou ter que colocar o carro um pouco para frente e vai prejudicar um pouco a posição das pernas. Então, sobre ajustes é isso, o carro não tem ajuste de profundidade no volante. Então, dependendo do seu tipo de tocada, do seu tipo de preferência ao dirigir na estrada, talvez você sinta um pouco. Em relação também à altura do banco que eu falei, ela já está no ponto mais baixo. Só que como é um carrinho que tem essa proposta aí mais urbana, é um carro até que faz bastante sucesso com as mulheres, minha mulher ama esse carrinho. Ele tem mesmo estando no ponto mais baixo da regulagem do banco, você fica um pouco mais alto. Lembra a tal da postura dos SUVs, entendeu? É bem similar. Se você dirigir esse carrinho aqui, dirigir o Kicks, que é o irmão maior dele, você vai ver que eles são bem parecidos aí de posição de pilotagem. A posição da tua mão, do banco, entendeu? Então fica esse primeiro ponto aí pra vocês. No mais, ele tem aqui
vidros elétricos nas 4 portas, então é algo que facilita na viagem se você for, né, abrir e fechar vidro. Lembrando que só o da frente é automático. Eu não vou abrir aqui agora só por causa do áudio, tá? Então ele abre automaticamente só, ele desce, na verdade, automaticamente só no motorista, nos demais ele não desce. E aqui é um pênalti do carro que os botões não são iluminados, somente o primeiro aqui. Então à noite é um pouco chato de você ficar caçando, né? Também tem aqui o botão de você travar as janelas do banco de trás para criança, enfim. E também fica difícil de enxergar aqui o botão de trava e destrava, né? É um carro mais simples, entendeu? Então não esperem lá muitos luxos aqui nesse carro. Continuando, uma coisa que eu acho muito importante para viajar, né? Que você, conforme você vai viajando com o tempo, você percebe que é uma coisa que faz diferença. Que é isso daqui, ó. Se vocês repararem aqui onde eu tô apontando, isso aqui foi algo que foi o resto do insufilme que a gente colocou. Sobrou uma tira de insufilme quando a gente instalou o insufilme, e o instalador falou: vocês não querem colocar no para-brisa inteiro? Aí eu falei: ah, mas tem a questão da multa, né? Policial enche o saco. Aí eu falei: por que a gente não tenta fazer uma faixa degradê? Esse carro não tem, original, a faixa degradê. Então a gente colocou aqui. Não ficou assim a coisa mais linda do mundo, mas eu posso falar pra vocês, ficou funcional. Então os Martes que não... Eu nunca vi um Marte com isso daqui, tá? Mas o carro original, ele não tem a faixa degradê. Então isso aí é uma coisa a se considerar. Indo aqui um pouco mais pro lado, temos aqui o plafãozinho. Se vocês verem, é um plafão super simples, tá vendo? Quando eu for fazer a avaliação desse carro, eu vou falar um pouco mais sobre esses detalhes mais específicos, mas plafãozinho super simples, tá? A iluminação não é individual, então não dá pra você ter aquele conforto extra à noite, você precisar ligar a luz, ou que o teu carona aqui precise, sei lá, ver alguma coisa, enfim. O retrovisor aqui, ó, ele não é fotocrômico, então você tem que apertar, puxar aqui essa linguetinha, sei lá como é que chama isso, eu chamo de linguetinha. Se você usar à noite, você vai ter que apertar aqui para evitar ser cegado aí por faróis de LED desregulados e coisas do tipo. O que mais temos aqui, pessoal? Item de conforto para viajar. Temos aqui o ar digital. É um ar-condicionado, ele é um pouco confuso de mexer. Se vocês enxergarem aqui, ó, dizer que tem botão para todo lado, mas a gente já acostumou, né? O carro já tá na família aí há não sei quanto tempo. Então é um arzinho legal. Por ser a versão mais completa, ele tem o ar digital. Se vocês já repararam aqui no vídeo, na central multimídia, ele tem uma central multimídia legal. É uma central multimídia mais antiga, mas ela é super rápida. O GPS está desatualizado, tá? Então, se você for utilizar para coisas mais conhecidas, né, lugares mais fáceis ou mesmo bairros, você consegue usar até esse GPS assim. A gente acaba não usando porque não está atualizado, enfim. Então a gente acaba usando o GPS do celular mesmo. Então vamos falando aqui, conversando sobre o carro, né, como ele se comporta na estrada. Eu vou chegar na parte mais legal, que é motorização e estabilidade. Por enquanto eu tô falando mais sobre esses itens mais periféricos aqui do carro. Aqui no guarda-sol basiquinho, não temos luz nele, não tem luz no guarda-sol, então é bem básico. Então vocês podem ver, pessoal, é um hatch compacto, é um carro básico, é um carro que você não vai ter ali muitos luxos. A direção desse carro é elétrica. Aqui a gente já pode começar talvez a entrar ali na parte mais mecânica do carro e o comportamento dele na estrada. E eu não sou muito fã dessa direção deste carro na estrada. A do Cruze, você percebe ela ficando mais rígida, né, mais dura na estrada quando você vai subindo a velocidade. Agora aqui no Marte ela é muito leve. Olha isso daqui. Vocês conseguem perceber o molejo do carro? Olha só. Então se você tá ali a 120, 130 por hora, você sente um molejo maior, tá? Não refuto que seja algo perigoso, mas é um carro muito leve. Vou falar bastante sobre isso durante o vídeo, tá? É um carro muito leve, então não recomendo maiores velocidades nesse carro aqui. Ele deve chegar ali, eu já cheguei nesse carro, não queria falar, mas vou falar. Eu já cheguei a 190 com esse carro aqui, tá? Motorzinho 1.6, o carro é leve, então ele... Mas assim, ele vira um pombo sem asa, vira um foguete sem direção, isso daqui, tá? Fica bem difícil de controlar ali na estrada, tá? Então fica aí esse meu feedback para vocês sobre a direção. Ela é muito mole, ela é muito leve e parece que o carro está passarinhando, tá vendo? Ó, olha isso.
sabe? Eu não faria o teste do alce com esse carro aqui não, viu? Sinceramente, eu acho que, não sei, sabe? Se ele é muito, parece que ele tá flutuando, sabe? Já tiveram essa sensação de estar dirigindo na estrada e o carro tá flutuando? Deixa aí nos comentários se que carro que você já sentiu esse tipo de sensação. Então, o que mais eu posso falar aqui sobre o carro? Vamos falar, deixa eu voltar um pouco aqui, que eu acabo lembrando das coisas e vou falando. O banco dele, assim, é totalmente o oposto do banco do Cruze. Apesar desta versão ter banco de couro, banco sintético aqui em couro, tem até colocaram aqui um couro aqui na porta, enfim. Mas o banco não é legal. É um banco que dá para você usar, é um carro urbano. Você fazer uma viagem de 1 hora, até que dá para usar. Mas você andar com esse carro por mais de 1 hora, o banco ele vai te cansar e ele vai te doer costas, vai te doer, enfim, vai doer a bunda, vou falar a palavra mesmo, vai doer, entendeu? Não espere o banco confortável desse carro. Na parte lateral do banco, ela não abraça, igual o Cruze. Vou falar bastante sobre o Cruze porque é meu outro carro, tá, pessoal? É uma referência, tá bom? E ele não te abraça, então você fica solto no banco. Se você fizer uma curva, você vai cair do banco, né? Cair do banco. Então, não é um banco confortável. Os carros mais atualizados da Nissan, o Kicks, o próprio Versa, o Sentra, então nem se fala. Eu imagino que a Nissan tenha pegado esses feedbacks negativos sobre o banco e colocaram um banco melhor, né? Até se chamam de zero gravity ou zero gravidade, gravidade zero, enfim. Dizem que foi uma parceria entre a Nissan e a NASA, pelo menos é o que a fabricante declara aí nas propagandas. Então são bancos bem melhores do que este daqui. Esse aqui é um banco bem basiquinho. E aí, sobre o painel do carro, pessoal, vocês estão vendo aí o painel. Deixa eu tentar chegar mais perto aqui para vocês verem. Temos ali RPM, velocímetro, tudo analógico, né? Temos aqui uma mini partezinha ali digital, que tem o computador de bordo. E uma coisa assim que é um pouco chato, o carro tem computador de bordo, ok. Mas isso aqui eu acho um pouco chato, entendeu? Você tem que, tá vendo? Você tem que ficar apertando para você ver como que estão os parâmetros do computador de bordo, tá vendo? Então eu tenho ali 270 km de autonomia, entendeu? Eu tenho a quilometragem. Nossa, esse carrinho tá com 103 mil quilômetros já. Caramba, nem lembro, nem sabia que tava com tudo isso. Temos aqui o Trip A, que eu vou apagar. Trip B também vou apagar. E vamos zerar o computador de bordo. Ele tá ali no average, tá vendo? Vamos ali zerar. Ele tá abastecido no álcool, tá? Vamos aproveitar para falar também sobre o consumo, afinal. É um item importantíssimo aí de característica do carro na estrada. Mostrei aqui o painel para vocês. Os comandos aqui são básicos, não tem maiores luxos aqui. Então é bem provável que vai ser um vídeo mais curto do que o do Cruze, porque esse carro, ó, ele não tem limpador automático, que é um item legal na estrada. Ele não tem computador ele não tem cruise control. O que mais que ele não tem? Ele não tem farol automático, você tem que ligar o farol. Eu tô usando ali o farol de neblina, que é o jeito que eu gosto de dirigir na estrada. Então, é um carrinho mais básico, tá? Pra andar na estrada. Ele anda, vocês podem ver, eu tô a quase 120 e ele vai. Outra coisa que esse carro não tem em relação ao Cruze, encosto de braço. Então se você quiser encostar o braço direito aqui, descansar, não tem. Vai ficar solto mesmo, tá? Então não tem encosto de braço. O acabamento aqui do volante não tem couro, não tem nada. É aquele acabamento mais basiquinho. Ele escorrega fácil, eu não gosto. Até pensei em colocar couro, né? Mas como o carro é da minha mulher e ela não faz muita questão, eu acabei não mexendo, tá? Então, respeito a decisão dela aí. Tá bom, pessoal? Então vamos agora entrar na parte mais mecânica do carro. Então, vamos voltar um pouco aqui pra gente trocar uma ideia sobre a velocidade em função de rotação. Este carro tem 5 marchas, um câmbio manual de 5 marchas apenas. E ele é um câmbio com a relação curta. Ele não é um câmbio com a relação alongada, né? Lembrando que é um carro urbano. A proposta dele principal, originária, é uma proposta urbana. Então a 100 por hora nós estamos cravados no 3.000 RPM. Se você pegar o Cruze na estrada, para ele dar 3.000 RPM sem estar reduzindo marcha, ele vai estar ali a 140 por hora. Então esse carro aqui a 100 por hora ele está a 3.000 giros. Se você, vamos dar uma reduzida aqui rapidinho, ó. Nem precisaria, porque esse carro anda bem. Ó, a 110 por hora ele tá ali ele tá beliscando os 3.500 RPM. E a partir dos 110
ele começa a ficar bem ruidoso aqui dentro. A 120 por hora, ele tá ali nos seus 3.500 giros, tá vendo? 120 por hora, 3.500 giros. Vamos 130 para vocês verem. 130, ele tá beliscando os 4.000 giros, um pouco abaixo dos 4.000. E vamos ver 140. A 140 por hora, ele tá um pouco mais de 4.000 giros. Vocês estão conseguindo escutar o barulho aqui dentro? Vou até ficar um pouco quieto para vocês ouvirem, ó. Por que eu fiz isso? Além de mostrar para vocês a velocidade em função de rotação, eu quis mostrar para vocês o isolamento acústico do carro, que eu cravo para vocês sem problema. O carro é nosso e não tenho problema nenhum em falar. Não é bom. É bem ruim o isolamento acústico desse carro, né? Isso reforça a proposta urbana desse carro. Então temos isolamento acústico, não é bom. Esse carro aqui, na minha opinião, ele tem essa faixa de conforto para você rodar na estrada até 110. Até 110 você ainda escuta um belo do barulho do motor, mas não é nada que incomode tanto assim, né? Eu já falei isso no vídeo do Cruze, eu não me incomodo com barulho de motor, mas eu tenho que falar que o barulho invade bem a cabine, tá bom? Nada que um som alto também não resolva, mas na minha opinião esse carro aqui, para você andar confortável, 100, 110, beliscando 120, você consegue ter um conforto adequado, um conforto acústico adequado. Você também consegue escutar bastante vento entrando dentro aqui do carro. O isolamento aqui lateral não é dos melhores. Eu imagino que seja uma borracha só aqui no canto, tá? Não deve ser borracha dupla, é um carrinho simples, é um carrinho já com 10 anos de uso. Então, essa é a questão aí de isolamento acústico do motor. Eu falei bastante sobre isso no vídeo do Cruze, que o Cruze também não é lá essas coisas, mas é melhor do que esse carro aqui. Vou falar um pouco agora sobre a estabilidade do carro. Eu cheguei a pincelar alguma coisa ali atrás sobre estabilidade quando eu brinquei aqui com o volante falando que a direção é leve. Mas assim, esse carro não tem tanta estabilidade assim. Eu não ouso fazer curvas rápido nesse carro igual eu faço no Cruze. Eu tiro bastante o pé. Esse carro tem pneu, apesar de ser aro 16, que é a versão SL, mas é um pneu 1.85 só. É um pneu fino, na minha opinião. E ele é um carro com pneu fino e o carro é alto. A altura do solo dele em relação ao Cruze é maior. Então, ó, olha só como ele balança. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas ele tem um jogo muito grande de carroceria. É uma carroceria mais molenga. Apesar da suspensão ser um pouco dura, carro japonês, é uma suspensão rígida, mais focada em durabilidade. Mas é um carro que tem um molejo de carroceria muito grande. Tanto é que quando eu fui no kart com esse carro, no kartódromo, no track day, eu sofri horrores com esse carro. Eu sofri demais para fazer curva, eu quase rodei o carro. Então, nossa, Vitor, mas o carro é perigoso? Não. Se você andar aqui e respeitar os limites do carro, você vai ter a sua viagem tranquila. Obviamente que não vai ter o conforto de um sedã médio. Tô batendo bastante nessa tecla aqui. Não é um carro que tem a melhor estabilidade do mundo, então tem que tomar ali um pouco de cuidado. Para frisar ainda mais a questão de estabilidade desse carro, o que contribui para ele não ser muito estável é o peso. Por um lado, você tem um desempenho excelente. Esse carro aqui é mais rápido que o Up TSI de 0 a 100. Acreditem se quiser, pode olhar a ficha técnica dos dois. Ele é 0,1 segundo, um décimo de segundo mais rápido do que o Up TSI no 0 a 100. Esse carro não pesa 1.000 quilos, ele pesa 980 quilos, alguma coisa assim. Quando eu fizer o vídeo de avaliação dele, eu coloco para vocês lá toda a ficha técnica dele. Então, junta um carro alto, um pouco mais alto do que o Cruze, por exemplo, sedã médio, com perfil de pneu fino, com um peso baixo e a direção elétrica. Então é um carro ali que você não vai se sentir, nossa, super seguro para fazer certas manobras. Eu tô aqui tranquilo, ó, e infelizmente o vento acabou não... O vento tá um pouco mais maneirado aqui, para eu poder mostrar para vocês. Eu queria falar sobre o vento, porque o vento influencia muito nesse carro aqui. Influencia tanto no consumo quanto na estabilidade. Dependendo da rajada de vento que você pega, você tem que ficar corrigindo o volante do carro, porque o carro ele vai passarinhar, não tem como. O peso ele é muito leve e não tem o que fazer. Pista simples, se você estiver usando esse carro e passar perto de um caminhão, ônibus, que seja,
ele vai chacoalhar. Tá? Então tô deixando bem claro aqui pra vocês como é a experiência de rodar com esse carro aqui na estrada. Então, encerramos aqui a parte de estabilidade. Eu vou simular aqui, vamos entrar aqui na parte do desempenho. Tem um pessoal vindo na faixa da esquerda ali, vou esperar eles passarem. Vou simular como se eu tivesse ficado preso na faixa da esquerda, sabe? Dormindo aqui. Vou mostrar pra vocês o desempenho dele. Então faz de conta que eu tô aqui de propósito, me perdi aqui na traseira do caminhão e vou precisar fazer uma ultrapassagem, ou então simulando uma ultrapassagem numa pista simples, tá? Então, ó, tô aqui, ó, vou colocar uma terceira pra... Olha o desempenho do carro, vou dar um espaço pro pessoal que vai passar. Olha isso, pessoal. Olha o que esse carro anda, dá uma olhada nisso. Já estamos a 130 de novo. Então, esse carro aqui anda muito, pessoal, ó. Se você tá preocupado aí em comprar esse carro, falei, nossa, será que ele anda? Será que ele é lento? Ah, 1.6. Pessoal, esse carro aqui é um canhão. Ele anda muito bem, ele dá pau no cruze na arrancada, com certeza. Ele sai cantando pneu, ele é xarope. Eu vou sair aqui no pedágio e vou sair bem forte pra vocês verem. Deixa eu dar um pause aqui agora. Vai aqui pra vocês fazer uns mini 0 a 100, ó. Falei nada. Então vocês viram o desempenho desse carro? Esse carro anda muito, pessoal. Então se você está preocupado com o desempenho desse carro aqui na estrada, podem ficar tranquilos que motor você não vai ficar sem. Não acredite que ele seja, entre aspas, manco, sabe? Não fiquem presos aí a ficha técnica vendo a potência dele, que eu nem lembro agora a potência dele de cabeça, acho que é 115 cavalos, 110. Ah, é manco, esse carrinho anda bem, pessoal. Vai por mim, ele anda bem. Deixa eu falar mais uma coisa rápida aqui que eu acabei esquecendo, ó. Viajando aqui, se você quer usar porta-copo, ele tem 2 porta-copos aqui, tem um porta-treco ali, tem outro porta-copo aqui atrás, então esse aqui são os porta-copos do carro. Então, pessoal, vamos encerrando aí o vídeo já, vamos entrando aí na parte final do vídeo. Vamos ver o consumo, quanto que eu fiz esse trecho. Acabei de dar uma bela de uma acelerada no carro. Tá, mas vamos ver como é que ficou o consumo médio aqui. Lógico que não é o consumo na bomba, tá, pessoal? Mas vamos ter, ó, consumo 10.5 km, 10.6 agora quilômetros por litro aí no etanol na estrada. Uma pessoa com ar ligado. O consumo até que é ok, não é dos melhores, mas também não é um consumo ruim. É um consumo melhor do que o do Cruze. O Cruze costuma orbitar entre 7,5 e 9, depende da tocada, depende do ar, depende de um monte de coisa. Então eu acho que eu consegui mostrar para vocês um feedback aí bacana sobre o Nissan March, como ele se comporta na estrada. Falei bastante sobre o comportamento dinâmico dele, a minha opinião sobre isso. E é isso, pessoal. E aí, eu recomendo esse carro na estrada? Eu não recomendo para distâncias longas. Esse carro aqui é um carro nitidamente urbano. Eu recomendo esse carro aqui se você precisar, obviamente, depende da sua necessidade, enfim. Mas longas viagens é bom evitar, até porque o porta-mala também é pequeno, enfim. Quando eu fizer a avaliação do carro, do review, eu falo mais sobre isso. Mas é um carro assim, urbano, distâncias pequenas igual eu tô fazendo. Eu tô fazendo Lins-Bauru, que é 1 hora só. 1 hora o banco não vai cansar muito, né? O carro é manual, você tem que ficar toda hora pisando, não vai cansar tanto. Agora, longas viagens daqui até São Paulo, eu já fiz até São Paulo com esse carro, eu cheguei moído. Então, mas poucas distâncias, tal, tranquilo, motor anda bem, 1.6, anda bem pra caramba, gasta muito pouco, então esses são os pontos positivos. Ele anda muito, consumo excelente, ele é pequeno, ele é de fácil manuseio. Essa versão tem alguns opcionais a mais aí, que vai te melhorar um pouco o conforto, mas assim, não espere lá muita coisa. E de pontos negativos, eu acho que o pior dele, os dois piores, são o isolamento acústico, não é dos melhores, definitivamente. E a estabilidade não é também das melhores, tá? Então é um carro que você tem que ficar bem comportadinho ali com ele, não exige muito em curvas. Não tô falando de reta aqui, igual a gente tá aqui na reta. Tô falando de você fazer uma manobra brusca ou fazer uma curva fechada, dar uma maneirada. O carro não foi feito para isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, considere clicar aí no joinha, no like aí pra nós. Isso ajuda demais o canal, tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.